Boa noite, meus irmãos. Culto missionário, geralmente a gente fala sobre a missão ou a gente fala sobre o missionário. Hoje eu queria compartilhar uma palavra para o missionário, ou seja, para você e para mim. Ok? Vamos lá? A sua Bíblia já deve estar igual a minha, abrindo sozinha em Hebreus, né? A minha já está desse jeito. Viro a página, ela cai lá em Hebreus. Então abre lá em Hebreus capítulo 11 e nós vamos buscar orientação na palavra de Deus na nossa vida como missionários que somos. Hebreus 11. Quero ler com você a partir do versículo 17. Nós estamos aí na jornada pelo livro de Hebreus, capítulo 11 está segurando a gente um pouquinho, porque é um capítulo fantástico e vale a pena a gente desfrutar da experiência que o autor de Hebreus está colocando aqui como exemplo, inspiração para nós, de todos esses heróis da fé. Hoje nós vamos voltar os nossos olhos mais uma vez para Abraão, seus filhos, seus descendentes, até Moisés. Então, Hebreus 11, a partir do versículo 17, nos diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, texto que nós acabamos de ler lá em Gênesis. E, apoiado sob a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando-os, os egípcios foram tragados de todo. Até aqui. Amém. Pois bem, o que nós podemos tirar desse texto para a nossa vida como missionários do Senhor Jesus, portadores da boa nova do Evangelho? Eu queria compartilhar com vocês aqui um aspecto da fé. A gente vem vendo vários aspectos da fé ao longo dessa jornada aí em Hebreus, e principalmente capítulo 11. Hoje eu queria compartilhar com você a ousadia da fé. Você pode repetir isso comigo? A ousadia da fé. Mais uma vez. A ousadia da fé. Eu quero destacar, junto com a leitura que nós fizemos, o quão ousados foram Abraão, Isaque, Jacó, José e Moisés. Foram ousados. Aliás, a fé tem esse aspecto da ousadia, esse aspecto de sair da comodidade. A fé em Jesus nos leva à ousadia, nos tira de uma zona de conforto. E eu queria compartilhar com vocês, bem presbiteriano hoje, 3 aspectos
de uma fé ousada, que nós podemos encontrar no exemplo dos patriarcas e Moisés. Primeiro aspecto que eu queria compartilhar com vocês: uma fé que muda a história. Uma fé que muda a história, uma fé que transforma, uma fé que sacode a vida. Isso é parte de uma fé ousada, uma fé ousada. Quando nós vamos revisitar os textos dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José, a gente vai fazer uma releitura ali de Gênesis. Gênesis gasta bastante capítulos para contar a história. Começa lá no 12 com Abraão e vai até praticamente nos 50 contando a história dessa turma, dos patriarcas. É bastante história. Mas nós vemos ali, meus irmãos, a Bíblia relatando aspectos de uma fé ousada, mas por outro lado, a Bíblia destacando de uma maneira muito realista a vida dessas pessoas. Não sei se vocês notam isso junto comigo. Pessoas humanas que erravam, famílias complicadas. A gente lê ali a história de Abraão, por exemplo. Vamos lembrar um pouquinho da história de Abraão. Abraão e Sara não podiam ter filhos, Sara era estéril. Que solução que eles arrumaram? A Sara pegou a sua escrava, falou, dá um filho para o moço aí, porque eu estou ficando preocupada. Abraão então tem um filho com Agar. Mas depois, a esterilidade de Sara é curada e ela tem um filho. E aí começa a ter uma disputa dos filhos, que o primogênito era Ismael, mas depois veio Isaac, que é o menino da promessa, e aí Sara fala, não, manda essa moça embora com esse menino, que eles não têm parte com a gente, e começa uma crise dentro da família. Família de Abraão, o pai da fé, vivenciando uma crise. Pois é. Depois, se a gente passar para a geração seguinte, vamos lembrar da família de Isaac. Isaac já estava velhinho, já não enxergava muito bem. O que Jacó e Rebeca fizeram? A hora que Isaac falou, eu preciso abençoar o meu primogênito. Chama o primogênito. A Rebeca falou, vai lá Jacó, vai lá no lugar do Esaú, pega essa bênção, não deixa passar. A esposa com o filho mais novo, tramando contra o filho mais velho, que ia receber a bênção. O esposo estava cego, não enxergava direito, fez o menino passar pelo Esaú. Gente, é história de novela, não é? Pois é. Uma próxima geração do povo de Deus. Família complicada. Vamos passar para a geração da frente, Jacó. Abraão, Isaac, Jacó. Chega na família, na vez do Jacó ser o patriarca, ser o pai. Vem o filho mais novo, José, e fala, olha, eu estou sonhando aqui que vocês vão penar e eu vou reinar. Fala isso para o pai fala, besteira, menino, o que é isso? Fala isso para os irmãos, querendo tirar uma casquinha ali, e dá mais um problema. O que acontece? Jacó é vendido. José é vendido pelos irmãos. Jacó fica sem o filho que ele mais gostava, o menino mais novo. Uma crise familiar. E José? O que José enfrentou? José foi mal falado na casa de Potifar. Foi acusado de uma coisa que ele não fez, de tentar colocar a mão na esposa de Potifar, mas ele não fez isso. Famílias complicadas, vivenciando crises. Família de Moisés também vivenciou uma crise. O rei lá, doido para acabar com o povo de Israel, resolve matar os meninos, os novinhos. A vida de Moisés estava correndo risco. Olha a crise que a família estava vivendo. Vamos mandar esse menino embora. Põe no cesto, num rio. Por providência de Deus e ajuda da irmãzinha, a princesa do Egito acha Moisés. Mas Moisés vai viver na corte. Meus irmãos, famílias vivenciando crises. Se por um lado a fé chama a gente para ousadia, por outro, nós somos humanos e precisamos lidar com as crises. Mas eu queria destacar que a fé é ousada justamente porque a fé nos chama a lidar com as crises,
a resolver os problemas. Se há um pecado, a gente se arrepender e mudar. Isso fez os patriarcas, fez de Moisés, fez daquelas famílias do passado, pessoas que experimentaram uma fé ousada, porque souberam mudar na hora que precisavam mudar. Texto lindo de Gênesis é quando Jacó se reencontra com Esaú e pede perdão. Já leram esse texto? Jacó sofre nas mãos de Labão. O nome Jacó significa o enganador. Jacó engana o seu irmão, rouba a bênção. Depois vai parar na mão de Labão. Labão engana Jacó. Faz ele trabalhar 14 anos pela mulher que ele queria. Mas depois Deus, através desse problema, dessa situação difícil, trabalha o coração do menino, ele volta e pede perdão para o seu irmão. É um texto lindo, meus irmãos. A fé é ousada por causa disso. Porque quando a gente coloca a nossa vida, a nossa família nas mãos de Deus, até o pecado Deus faz transformar em bênção. Até aquele caminho difícil, mas com a nossa vida nas mãos de Deus, Deus coloca na direção correta. Isso é ousadia. É a gente, no mundo que está vivendo longe de Deus, sem Deus, cada um ditando a sua regra, o seu caminho, vivendo de acordo com o que acha, o que pensa, a gente ter ousadia de colocar a nossa vida, a nossa família nas mãos de Deus. E se vier um problema, a gente enfrenta. Se alguém cometer um erro, a gente busca o perdão, a reconciliação, coloca o trem no trilho de novo. Isso é uma fé ousada. Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, essas famílias vivenciaram isso. Foram ousados, porque apesar de não serem famílias perfeitas, apesar de experimentarem muita crise de relacionamento, a fé fez toda a diferença. A vida nas mãos de Deus fez toda a diferença. Essa é a fé ousada, que faz até mesmo das experiências mais difíceis redundarem em bênçãos. Em Deus, eles souberam reconhecer os seus erros. Em Deus, eles souberam identificar uma situação que parecia um transtorno, uma tragédia, mas viram a mão de Deus. Quando José, rei do Egito, recebe os seus irmãos e o seu pai, ele olha para trás e fala: todo aquele mal Deus transformou em bênção. E José acolhe a sua família, eles não passam fome num período de escassez. A fé, meus irmãos, a fé é ousada. A fé que fez com que, em um mundo vivendo sem limites, vivendo na imoralidade, esses heróis da fé ousaram viver na vontade de Deus. O convite para mim e para você hoje é para a gente colocar a nossa vida nas mãos desse Deus, a gente ter a ousadia de viver debaixo da vontade de Deus. O mundo nos leva por descaminhos, o mundo nos leva por falta de limites, né? na intenção da gente viver uma vida sem limites, sem regra. Estava ouvindo um teólogo, até compartilhei com o pastor Walter essa semana, ouvindo um teólogo, semana passada, o teólogo foi perguntado: você vê esperança nessa geração, na nossa sociedade? O teólogo falou assim: nenhuma. Não vejo esperança nenhuma. Ele falou assim, aí a pessoa que estava entrevistando até assustou, falou assim: mas você não tem esperança? Não, eu tenho esperança no evangelho, no agir de Deus. Na sociedade não tem esperança nenhuma, nenhuma. Mas por quê? E ele falou assim, porque nós estamos caminhando exatamente na direção que as gerações anteriores caminharam. E sempre que o mundo viveu sem limites, sempre que o mundo viveu uma imoralidade sem regras, cada um vivendo do jeito que quer, cada um é o que quer, o resultado foi o colapso. E depois do colapso, depois que o mundo se viu em guerra, depois que o mundo colapsou, sempre veio uma guerra, sempre veio uma turbulência, sempre veio algo muito bruto, muitas vidas ceifadas. Depois disso,
sempre vinha uma ressignificação. Aí o povo colocava a vida no eixo. De repente todo mundo tinha moral de novo. Todo mundo vivia com ética. Foi assim. Depois do dilúvio, vocês lembram na época do dilúvio? As histórias bíblicas, as duas guerras mundiais foram assim. Grandes colapsos que depois forçaram o mundo a colocar sua vida com moral, com ética, com limite de novo. Eu falei, puxa, olha que interessante. Será que a nossa sociedade de novo caminha para um colapso? A minha oração é que não. É para que isso não aconteça. A gente não precisa chegar nisso de novo. Mas para isso nós temos que ter a ousadia de colocar nossa vida nas mãos de Deus. Para isso nós temos que ter a ousadia de convidar outras famílias para colocar suas vidas nas mãos de Deus. Porque o mundo sem Deus vai colapsar de novo. Um mundo sem limites, sem regras, sem ética, sem moral, vai se definhar. Os heróis da fé, meus irmãos, tiveram a ousadia de colocar suas vidas, suas famílias nas mãos de Deus. Erraram, não foram perfeitos. Mas nas mãos de Deus, meus irmãos, a gente tem rumo, a gente tem limite, a gente tem direção, a gente consegue decidir, a gente consegue perceber onde é que está o mal, onde é que está o pecado, livrar a nossa caminhada disso. Temos que ter a ousadia de colocar a nossa vida, a nossa família nas mãos de Deus. Uma fé que muda, uma fé que transforma, uma fé que coloca a nossa vida no eixo. Sozinhos a gente não chega em lugar nenhum, nós precisamos da orientação de Deus. Então, o primeiro aspecto de ousadia desses homens, dessas famílias, desses patriarcas, foi experimentar uma fé que muda a nossa história. Segundo aspecto que eu queria compartilhar com você, eles experimentaram uma fé pública. Uma fé pública. Uma fé onde todos sabiam em quem eles criam. Essa é uma característica muito marcante da fé dos patriarcas, da fé de Moisés. Todos eles, meus queridos, publicavam a fé. Vou citar alguns exemplos para vocês, com algumas referências, vocês não precisam abrir, mas ouçam. Por exemplo, Abraão se encontrou com um homem muito poderoso na sua caminhada. Era considerado um rei da época, chamado Abimeleque. Conta-nos a Bíblia que quando Abraão se encontra com esse rei e convive com ele por um tempo, ele diz assim para Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, Deus é contigo em tudo que fazes. Olha o que Abimeleque fala para Abraão. Fala, escuta, estou percebendo, né, que você crê em um Deus aí, e esse Deus é com você, ele está com você, ele te acompanha, ele te abençoa. Uma pessoa de fora percebeu em Abraão a sua fé. Soube que ele cria num Deus. Uma fé pública, uma fé revelada. Eu temo a Deus, o Criador de todas as coisas. Esse mesmo Abimeleque ainda viveu na geração de Isaac. E diz-nos a Bíblia que quando Isaac chegou, prosperou tanto Isaac, a sua família, que Abimeleque chega e fala para ele, fala assim, não fica aqui mais não, você já é mais poderoso que a gente, vai para um outro canto aí. Então daqui a pouco você está nos submetendo aí a algum tipo de poder da tua parte. Eles ficaram com receio e mandaram ele embora. Depois eles chamaram Isaac de novo, vem cá. Pô, mas vocês me mandaram embora? Vocês estão me chamando de volta? Falei, não, sabe o que é? É o seguinte, nós percebemos que aonde você põe a mão, prospera. O Abimeleque falou para Abraão, Deus é contigo, fala para Isaac agora, Deus é contigo também. Lá em Gênesis 26, eles falam, vimos claramente que o Senhor é contigo. Olha, promete aqui para nós que você não vai fazer nenhum mal para nós. Já leram esse texto? É um texto fantástico. O que é isso? Vocês estão com medo do Isaac fazer mal para eles? Provavelmente. Mas o que eles viram, meus irmãos? Uma fé pública. Uma fé num Deus vivo. Uma fé num Deus que abençoa. Isaac não escondeu em quem ele cria. Tem um outro texto lá em Gênesis capítulo 30, onde Labão fala assim para Jacó.
tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Olha o que Labão fala. Depois de enganar tanto Jacó, depois de não deixar o Jacó ir embora, porque ele sabia que se o Jacó fosse embora, a prosperidade ia embora também. Ele fala para Jacó: olha, Deus tem me abençoado através de você. O que é isso? Uma fé pública, onde Jacó não escondeu em quem ele cria. José, sabe o que Potifar fala a respeito de José? Potifar, diz a palavra de Deus lá em Gênesis 39, 3 e 4, diz assim: Potifar, vendo que o Senhor era com José e o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou mercê perante ele a quem servia. Ele o pôs por mordomo de sua casa, ele passou às mãos tudo o que tinha. Potifar olhou para José, viu que ele era abençoado por Deus. Tudo que ele punha a mão dava certo, ia para frente, era bem sucedido, prosperava. Potifar colocou tudo nas mãos dele, toda a sua casa. Por quê? Porque viu que ele temia Deus, confiava em Deus, uma fé pública, meus irmãos. E Moisés? Moisés, quando chega para Faraó e fala: escuta, assim diz o Senhor, Êxodo 5 vai contar isso para a gente. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Sabe o que Faraó fala? Quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Mas quem que é esse Deus aí? Conheço esse Deus, não. Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel ir. Êxodo 5 vai contar isso. 10 pragas depois, a Bíblia nos conta que Faraó diz assim para Moisés: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor, como tendes dito. O que aconteceu? 10 pragas depois, conheceu o Deus de Moisés. Meus irmãos, nenhum desses homens de Deus esconderam em quem eles criam. Era uma fé pública, era uma fé declarada. Nunca temeram retaliação por quem não cria. Ao contrário, é justamente porque criam que enfrentavam até mesmo reis. Uma fé pública, uma fé declarada, uma fé ousada, a ousadia de publicar a nossa fé. E deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem algum receio de declarar em quem você crê? Você tem algum receio de que as pessoas saibam que você é discípulo de Jesus? Você tem algum receio disso? Algo te impede de você declarar abertamente que a tua casa serve a Deus? Pois essa é uma característica ousada da fé. Nós precisamos dela hoje. Missionários que somos, como vamos evangelizar se as pessoas não sabem a quem nós servimos, quem é o nosso Deus? Faz parte da nossa identidade, meus irmãos, a ousadia da fé. Da gente publicar que nós cremos em Jesus, que Ele é Senhor da nossa vida. Não tema dizer isso para ninguém. Não tema. Não tema, você adulto, no meio que você vive, amigos, não tema declarar que você é de Jesus, que você tem princípios, que você tem valores, que você tem um Senhor na tua vida. Não tema, jovem, adolescente, você, não tema declarar que você é de Jesus. Não tema dizer que você pretende esperar o casamento para ter a sua primeira relação sexual. Não tema, declare isso. Você é de Jesus, você quer ter uma experiência de Deus na tua vida, um casamento abençoado. Não tema, não se esconda atrás de pragmatismos, não se esconda atrás de modismos, não tenha receio de ser quem você é, de publicar a tua identidade em Jesus Cristo. Não tema. A ousadia da fé, meus irmãos, nos leva a publicar quem nós somos. Afinal de contas, nós somos de Jesus, isso faz parte da nossa identidade. Então nós não temos que temer, nem nos envergonhar. Eu tenho insistido isso com vocês, porque eu acredito que nós vivemos numa geração
que se esconde às vezes. Que se esconde. Como vamos evangelizar se a vida cristã não é a nossa identidade? Como nós vamos vender um peixe que não é o nosso? Não tenha receio de publicar que você é do Senhor Jesus. Amém? Estão compreendendo? Vocês estão comigo? Não tenham receio. Essa é a segunda característica de uma fé ousada. A primeira, uma fé que muda a história, uma fé que transforma, uma fé que vai corrigindo os erros, que vai lapidando a gente, né, conforme a gente vai vivendo na vontade de Deus. Segundo aspecto, essa fé pública, que a gente não esconde. Né? Não seja o crente 007, já falei isso aqui para vocês, agente secreto. Né? É crente, mas ninguém sabe que é crente. Né? É servo de Jesus, é discípulo, é missionário, mas ninguém sabe. Como assim? Isso faz parte da nossa identidade, meus queridos. Nós somos de Jesus. Não temos que ter receio de publicar isso. Nem na rede social. Né? Nem na rede social. Esses dias eu vi um perfil de um pastor, amigo meu, fazia tempo que eu não via. Né? E aí no perfil dele ele escreveu lá, pastor fulano de tal, casado, 3 filhos, mora não sei aonde, endereço, estudou não sei aonde, servo de Jesus Cristo. Achei espetacular. Faz parte da sua identidade quem ele é. Quem ele é. Somos de Jesus. Meus irmãos, a última característica ousada da fé tem muito a ver com o que o pastor Walter introduziu para nós aqui, com o texto de Gênesis, o exemplo lá de Jacó e José, que é fé passada de geração em geração. Isso é uma questão de ousadia. Precisamos ter essa ousadia de passar a fé de geração em geração. Os patriarcas faziam isso, não sei se vocês viram no texto que nós lemos aí, em Hebreus 11, e relata que pela fé, Abraão foi lá oferecer Isaac, né? Tem ali aquele episódio de Abraão, que é um teste, não um teste à toa, né? Segundo aí os biblistas, Abraão estava vivenciando o que nós chamamos de idolatria. Estava idolatrando o seu filho, colocando o seu filho, Deus deu um filho para ele, que ele tanto queria, filho da promessa. E de repente esse filho começa a entrar no lugar de Deus no seu coração. Essa é a razão pela qual Deus pediu o seu filho. Quando Abraão matou no seu coração o amor exagerado ao seu filho, Deus falou para ele, não precisa fazer mal para o menino, não, está tudo certo. Voltei para o teu coração. Temos aqui um exemplo espetacular, que a princípio a gente pode achar que tenha gerado alguma rixa, mas aproximou mais Abraão de Isaac. Mas o que nós vemos aqui, meus irmãos, no texto que nós lemos, é Abraão tendo a experiência de fé junto com Isaac. Isaac tendo a experiência de fé junto com seus filhos também. Diz aqui o texto que Isaac abençoou Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda viriam. Jacó abençoou cada um dos filhos de José, o texto que nós vimos. José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel. Nós vemos a fé sendo passada de geração em geração, de pai para filho. E isso acontecia de 2 maneiras. Eu acredito que é importante para nós também. A primeira, tete a tete, olho no olho. Sentar, contar a história e falar, olha, esse é o Deus que nós cremos. Esse povo fazia isso, melhor que nós, muito melhor, aliás. Era uma prática comum, contar histórias. Era uma prática comum recontar o passado, revisitar a história do passado, trazer à memória o que Deus fez, para que os filhos, os netos, as próximas gerações tivessem consciência, esse é o nosso Deus. Por outro lado, recontar a história também trazia à tona quem nós somos. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Nós somos povo desse Deus. Resgatava
a fé em Deus e resgatava a identidade que nós temos em Deus. Contar a história, sentar com o filho, sentar com a filha e dizer, eu creio no Senhor Jesus, a minha vida é do Senhor Jesus, a minha casa, os meus bens, as minhas finanças pertencem a Jesus. A gente ter coragem de fazer isso, de investir tempo, olho no olho com os nossos filhos. Isso é muito importante. É um exemplo. Segunda forma de fazer isso, de passar a fé de geração em geração, é vivendo a fé, vivenciando a fé, experimentando a fé. E aí nessa vivência, é lógico que a gente vai ter momentos bons, vai ter momentos alegres, vai ter momentos difíceis, conturbados, mas a gente experimentando a fé, os filhos vão perceber, né? Nós temos um Deus que cuida de nós, temos um Deus que nos dirige, né? Que nos tira da situação difícil, enfim, um Deus ao qual nós buscamos na hora da alegria e na hora da tristeza. Um Deus que é Deus sobre a nossa vida, na hora da prosperidade e também na hora que a gente tem menos recurso, na hora que está mais difícil a situação, é o nosso Deus. Os filhos precisam ver a gente experimentando a fé, vivenciando a fé. A gente vai tropeçar de vez em quando, não vai ter jeito, não vai dar uns escorregão. Os filhos vão ver também. Ter a humildade de pedir perdão. Especial isso na vida dos filhos. Os filhos precisam ver a gente vivenciando a fé, meus irmãos. A gente tendo as nossas experiências. Isaac cresceu na fé, vendo Abraão cultuar a Deus, oferecer sacrifício a Deus. Isaac abençoou os filhos, eles foram abençoando. Moisés recebeu essa herança, chegou lá em Moisés, de geração em geração. Uma turma que passou a fé de geração em geração. Compartilharam a fé com seus filhos, não só como algo superficial, não só para ir na igreja no final de semana, mas como a essência da identidade, da vida, da existência. Contava essas histórias para que soubessem quem é Deus e quem somos nós. A ousadia da fé, meus irmãos, fez com que os patriarcas compartilhassem essa fé com os filhos, com as próximas gerações, e investiram na vida das próximas gerações. Eu tenho ficado muito contente com o que Deus tem feito aqui no nosso meio, através do ministério infantil. Nós temos tido momentos especiais com as crianças. Como tem sido especial o trabalho do ministério infantil. E eu louvo a Deus. Louvo a Deus. E eu queria que você tivesse esse olhar que eu tenho de enxergar esse ministério como um ministério tão especial que investe nas próximas gerações. Que tem a ousadia de declarar para o filho e para a filha: nós cremos em Jesus. Nossos filhos recebem, meus irmãos, todos os dias tanta bobagem. Tanta bobagem. Nós precisamos equilibrar esse negócio. Se a gente não declarar que Jesus é Senhor das nossas vidas, se eles não perceberem qual é o caminho que nos mantém na vontade de Deus, qual é o caminho que nos leva à salvação, eles estão nesse processo ainda, né, de ser lapidado pelo Espírito Santo, de um dia publicarem a sua fé em Jesus. Nós precisamos equilibrar isso, nós precisamos colocar no coração, na mente deles a palavra de Deus. Esse investimento é especial. A Igreja de Jesus precisa investir nas futuras gerações. E não é só para que a gente pense, né, não, para ser o presbítero, nós vamos precisar de presbítero no futuro, né, de presbítero, diácono, diaconisa, liderança, pastores, missionários, nós vamos precisar. Mas é porque são vidas, são almas, precisam conhecer Jesus. E nós precisamos investir nas novas gerações. Tanta gente por aí ensinando tanta coisa, por que não ensinaríamos o caminho da vida eterna? Por que não ensinaríamos o caminho da salvação? Por que não investiríamos tempo nisso? Por que teríamos preguiça ou dó de acordar as crianças domingo de manhã para não trazer na escola dominical? Por que nós pensaríamos, não, vou deixar ele crescer para ele tomar essa decisão?
pastor Walter acabou de nos lembrar de uma responsabilidade muito grande, um campo missionário que nós temos dentro de casa, coração dos nossos filhos, das próximas gerações. Pode ser que teu campo missionário seja o coração da tua esposa, do teu esposo, dos teus filhos, pais, irmãos, tios, mas as próximas gerações são prioridade, meus irmãos, da Igreja de Jesus. Nós precisamos investir. Você tem contribuído compartilhando a fé com as próximas gerações? Como que a gente faz isso? Não é só multiplicando, né? 3, 4, 5, 10 filhos, não. Né? Nós fazemos isso também aqui, cooperando. Né? Quem já tem seus filhos aí grandes, encaminhados, agora vai cooperar no ensinamento das próximas gerações. É um trabalho que não acaba, meus irmãos. Não acaba. Até Jesus voltar. Não acaba. Investimento importante. Convido você para ser ousado, sentar com seus filhos, olhar no olho deles e falar: nós cremos em Jesus. Essa é a razão da nossa vida, da nossa existência. Sem Jesus nós não temos significado. Isso é uma fé ousada. No mundo que a gente vive hoje, é ousado. Nós precisamos dessa fé ousada para continuar colocando fogo no coração das próximas gerações. Meus irmãos, é isso que eu queria compartilhar com vocês. A ousadia de deixar Deus transformar a nossa vida, a ousadia de publicar a nossa fé, de não ter vergonha de dizer quem somos em Cristo Jesus, a ousadia de comunicar a fé para as próximas gerações. Uma fé ousada. Qual que foi o resultado da fé ousada desses patriarcas? Hoje nós estamos aqui, cultuando a Deus, celebrando, lendo essa história, relendo, inspirando o nosso coração, olhando para os heróis da fé e inspirando a nossa fé também, para que a gente caminhe com ousadia. Esse é o resultado, meus irmãos. Quero orar com você. Feche os teus olhos. Quero que você pense aí sobre a tua vida com Deus. Você está precisando de mais ousadia na tua caminhada de fé? Você tem experimentado em mudança, transformação, direcionamento de Deus, levando você em direção a reconhecer erros, falhas? Tem experimentado uma fé que muda a tua história, que sacode a tua existência, traz novo sentido? Coloca a tua fé diante de Deus. Fala para Deus que você quer experimentar essa fé ousada, essa fé que não se conforma com esse mundo, não se conforma com o pecado. Chama Deus para trazer essa fé ousada para a tua vida. As pessoas sabem que você crê em Jesus? Tua fé é pública? Ou você esconde a tua fé? As pessoas sabem quem você é? Você tem algum receio de declarar em quem você crê? Se há alguma barreira, coloque isso diante de Deus. Diga para o Senhor agora que você quer experimentar uma fé ousada, uma fé pública, declarada, que não teme retaliação. Você tem ousado compartilhar a sua fé com as próximas gerações? Que desafio, meus irmãos, nós temos. Coloca isso diante de Deus. Mesmo que não seja para os teus filhos, teus netos, tua geração de sangue, mas há uma geração para a qual nós devemos compartilhar a boa nova do Evangelho. Coloque isso diante de Deus também. Senhor, como esses homens foram ousados, Pai, que fé ousada. Louvado seja o teu nome por esse exemplo vivo. Incendeia o nosso coração, Pai. Nós reconhecemos a nossa limitação, as nossas falhas,
E se em algum momento nós temos nos acovardado, perdão, Senhor Deus. Se não temos deixado o Senhor mudar a nossa história, se não temos experimentado essa fé ousada, caminhando debaixo da Tua orientação, debaixo da Tua vontade, debaixo do agir do Teu Santo Espírito, nós declaramos, Senhor Deus, que nós queremos essa fé ousada, Pai, que muda, que transforma, que sacode a nossa existência, que dá rumo certo para a nossa vida, Pai. Em algum momento também não temos publicado a nossa fé. Perdão, Senhor. Queremos essa fé ousada, essa fé que manifesta publicamente quem somos em Jesus Cristo. Novas criaturas, pessoas transformadas. Nós não temos vergonha disso em nome de Jesus. É parte da nossa vida, da nossa existência, Pai. Temos também falhado com as próximas gerações. Nos perdoa, Senhor. Queremos essa fé ousada, que passa, Senhor Deus, o Teu amor com ousadia para os novos corações. Crianças, jovens, adolescentes, Pai. Dá-nos, Senhor Deus, condição de compartilhar a fé com eles, em nome de Jesus, Pai. Não nos deixe perder essa oportunidade de trazer os nossos filhos à Tua casa, de ler a Bíblia, de orar com eles, Senhor Deus. Em nome de Jesus, usa as nossas vidas, famílias, pais, mães, avós, irmãos da igreja, Pai, para comunicarmos o Teu amor para esses corações, em nome de Jesus, Pai. Nós tenhamos sucesso, triunfo nessa tarefa que o Senhor nos dá. Nós possamos inculcar nas próximas gerações a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.